Bem-vindas e bem-vindos ao Papo de Direito, o podcast que leva até você uma conversa diferente, leve, descontraída, com grandes nomes do direito e, claro, também com muito conteúdo jurídico. Eu sou Alexandre Salim, coordenador do nosso excelente curso de pós-graduação em Direito e Processo Penal aqui da Verbo. E hoje nós contamos com uma participação muito especial. Um grande jurista, um grande professor, um mestre, hoje doutor, em ciências criminais, mas antes de tudo isto, um grande amigo, o professor Cristiano Rodrigues. O Cristiano é advogado criminalista, é doutor em Direito por Coimbra, Portugal, é mestre em Ciências Penais pela Cândido Mendes, lá do Rio de Janeiro, autor de vários livros, obras excelentes, é professor de vários cursos, é nosso professor aqui da pós-graduação da Verbo. Cristiano, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Alexandre Salim, vulgo Gaúcho, meu grande amigo de tantos e tantos anos. Prazer enorme estar participando desse encontro, desse bate-papo, né? Já professor aqui do Verbo Jurídico da pós-graduação já há algum tempo, e é a primeira vez que a gente está tendo um papo informal, como esse formato aqui do podcast. Então, muito legal poder também, além de estar participando das aulas, né, mais técnicas da pós-graduação e o módulo com os alunos, poder bater um papo com você, meu amigo de tantos e tantos anos, meu parceiro de tantos e tantos cursos e aulas e pós e sempre juntos aí nessa caminhada do direito penal. Então é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho, batendo um papo com os nossos alunos, com os nossos futuros e potenciais alunos também, e obviamente trocando essa ideia com você, que é sempre muito bom. Tô com saudade, a gente tem que marcar de fazer isso pessoalmente em breve também. Cristiano, se os alunos soubessem, né, se nós somássemos os nossos tempos aqui de sala de aula, olha, nós chegaríamos ali a uns 60 anos, hein, Cristiano? É verdade, eu estava fazendo as contas outro dia aí, né, assim, de aula, quantos anos eu já dou aula mesmo. Fiz 25 anos aqui, bodas de prata em 2025. Eu comecei a dar aula em 2000, né, e inicialmente em graduação e tudo mais, e depois logo depois em cursos preparatórios. E e eu fiz essa conta também quando você me chamou para a gente participar desse papo aqui, há quanto tempo nós nos conhecemos e damos aula juntos, somos amigos, né, as nossas famílias são amigas, a gente tem uma relação já de muitos anos. Eu fiz essa conta e a gente se conheceu dando aula, salvo engano, em 2008, no Pretório. Então nós temos aí algo em torno de 17 anos de caminhada juntos também aí, nas aulas e no direito penal, enfim. É bastante É. tempo, né. Pois tu sabes, eu sou professor antes de me tornar delegado de polícia. E eu sou promotor há 25 anos. Antes de ser promotor, fui delegado há 3. E antes eu sou professor, então lá se vão, olha, Cristiano, quase 3 décadas, né. É isso aí. Cristiano, é você é carioca da gema, do Rio de Janeiro, salvo engano, você fez PUC aí no Rio. Conta um Isso mesmo. pouquinho da tua graduação, Cristiano, e como é que começou, em que momento a tua vida dá essa virada e vem para ciências criminais? Conta um pouquinho da tua trajetória para os nossos alunos. A verdade é que eu sempre tive, assim, um perfil muito, eu gosto muito de falar, falo demais às vezes, falo até mais do que deveria. Né, e quando eu começo a falar eu não paro, né. E desde garoto, desde muito novo era isso. Pra você ter uma noção, na minha época de escola, bom, as professoras me davam o apelido, né, de deputado baiano, porque eu não parava de falar. Elas falavam: "Isso parece um deputado Essa é boa, baiano, hein? quando começa a falar não É. para". E isso foi, obviamente, um caminho natural para fazer a faculdade de direito, né. Eu sempre gostei muito, dessa parte mais, ligada, né. Eu sempre gostei muito de estudar português, história, essas matérias não exatas, e por conta dessa coisa de falar muito e gostar de me expressar, o caminho natural foi fazer direito. Eu fui fazer na PUC aqui do Rio de Janeiro, uma faculdade que eu sempre quis fazer, inclusive na época, inclusive eu fiz vestibular, eu passei para o UFRJ também, mas eu optei pela PUC, que é uma faculdade muito tradicional, e eu queria estudar na PUC, né, e fiz uma graduação onde eu comecei muito cedo. Eu já entrei na faculdade, eu tinha recém feito 17 anos, né.
Então, cursei ainda muito imaturo, isso é uma coisa que a gente percebe, hoje eu vejo, né, o que é bom, às vezes, você até entrar na faculdade um pouco depois, porque você tem mais maturidade para absorver muita coisa. Eu senti, obviamente, depois, quando fui fazer meu mestrado e comecei a trabalhar com direito penal e com, né, com direito, que eu poderia ter aproveitado mais a minha faculdade pela minha imaturidade, mas, consequentemente, isso adiantou muito a minha formação. Meu mestrado, eu terminei o meu mestrado com 23 anos, quer dizer, então, assim, eu saí da faculdade com 22 anos recém-completados, ingressei no mestrado em direito, criminal, já vou dizer por que a opção do criminal, e com final de 23 anos eu já tinha concluído o mestrado e logo na seguida o meu primeiro livro foi publicado, que era a minha tese de mestrado. Então, com 24 anos, eu já tinha um mestrado, já tinha um livro publicado e já tinha começado a dar aula. Então, assim, foi tudo muito rápido, porque eu comecei muito cedo. A opção por direito criminal, né, pela área criminal, ela começa na própria faculdade, né, era a minha matéria preferida, disparado, né, o direito material. Eu até acompanhava e gostava do direito processual penal, mas nunca gostei de processo, nem civil, nem penal, eu sempre fui da área do direito material, até em outras disciplinas onde acabou não sendo o meu caminho, o próprio direito civil, eu sempre gostei do direito material, nunca fui muito afeito ao processo penal, eu sempre gostei mais da área material, da dogmática, eu sempre gostei muito da dogmática. E aí a dogmática do direito material começou a me encantar na faculdade e o direito penal foi uma coisa muito natural. Eu era a referência do direito penal da turma sempre foi o Cristiano, porque eu sempre estudei muito direito penal, eu sempre tirava 10 em direito penal, tinha facilidade para o direito penal, já ao contrário do direito civil É, e área do direito privado, eu era uma tragédia, eu assim, mesmo sempre digo, né, hashtag penal é mais legal. Hashtag penal é penal melhor é que mais civil, legal. sempre É, digo isso também, né. é. E Mas aí Cristiano, na hã, tua faculdade teve uma referência, um professor, alguém que teve, realmente te incrivelmente fez assim. ir para o penal? Então, eu já quando eu comecei a estudar direito penal, eu tive como é que a gente, ó, fica até a gente fica arrepiado. Como é que eu tive ótimos professores na faculdade, né, bons professores mesmo, e eu tive um professor que foi logo na início do meu curso de direito, penal um, que já me encantou pelo penal, né, foi aí que me encantou pelo direito penal, chamado Rodolfo Tigre Maia. Ele era um promotor de justiça aqui do Rio de Janeiro, um cara, aquele promotorzão, e você como promotor de justiça sabe do que eu estou falando, raiz, aquele cara que chegava em sala de aula de terno, gravata, porque estava vindo do fórum, né, ele tirava a gravata, dobrava as mangas, sabe, aquela coisa de e parecia que ele estava num tribunal do júri dando aula. Então aquele cara empolgadíssimo, ele ensinava o direito penal, de forma muito leve, muito prática, com muitos casos, ele contava a experiência dele, e os alunos, obviamente, de graduação, tendem a se encantar com esse perfil, principalmente no direito penal, e foi o que aconteceu. Eu tive outros muito bons professores, mas o que me fez encantar no direito penal, eu não posso tirar o mérito do professor Rodolfo Quirio Maia, tanto que é um nome que nunca me saiu da cabeça, e portanto eu acabei caminhando para isso, né, do direito penal. Mas a virada de chave não foi aí, tá, Salinha, a virada de chave foi quando eu optei pelo meu mestrado. Eu acho que aí é que entra o grande ponto da minha ida para o direito penal, e eu vou só falar e para abrir um pouco espaço para você, eh, comentar isso, porque eu vou dizer aqui, eu sei que você também sabe e admira, né. O meu grande mentor, o cara que me botou no caminho do direito penal, que me fez encantar pelo direito penal, aprender o direito penal de verdade, chama-se Nilo Batista. Para mim, o Grande Nilo maior nome Batista. do direito penal, minhas homenagens sempre prestadas a ele, do direito penal brasileiro, na minha opinião, tá, obviamente nós temos 3 ou 4 grandes nomes, que a gente pode depois citar aqui, que foram referências, e são grandes nomes, na minha opinião, que mostram o direito penal brasileiro para o mundo com a qualidade que tem, mas o professor Nilo Batista foi aquele que me acolheu, me recebeu como coordenador do mestrado na época na Universidade Puxa de vida, sabe Fluminense. que eu cito o Nilo Batista no nosso livro, no volume 1, lá no princípio da ofensividade ou lesividade, as 4 É o funções da ofensividade. É a introdução crítica ao direito penal, aquele livrinho Perfeito. dele, né, É, perfeito. pequenininho, que é uma referência, né, no na tema princípios, e foi aí que eu me encantei, porque isso é uma curiosidade para os nossos alunos e para quem está ouvindo, quando a gente faz a faculdade, quando eu fiz, e aí já se vão, 30 anos, né, eu estou formado há 28, 27 anos, né,
E então, assim, já se vão 30 anos quando eu comecei a minha faculdade, que, a gente tem às vezes uma ideia diferente da carreira, né. Eu entrei na faculdade de direito, num primeiro momento, pensando no concurso público, como muitos, eu acho, dos alunos que entram para o direito. E à medida que eu fui, evoluindo e me encantando pelo direito penal, eu ainda tinha a ideia de fazer concurso público, embora eu já sentisse que havia uma vocação para essa especialidade em si, o direito criminal, e não a generalidade que acaba sendo uma característica necessária para o concurseiro até que ele passe no concurso. Perfeito. E aí foi o doutor Nilo Batista que mudou radicalmente os rumos da minha carreira, né, ali naquele momento do mestrado. Chegaste a conviver com ele? Eu te pergunto Sim, isso porque durante o meu doutorado eu tive a felicidade, Cristiano, de conviver quase que diariamente com Ferraioli. Luigi Ferraioli, para quem não lembra, considerado mundialmente o pai da teoria do garantismo penal, né? Direito e razão, teoria do garantismo penal. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Enquanto mestre, mentor, ser humano, gênio do direito, eu te pergunto, tu tiveste este contato mais próximo com o Nilo Batista? tive muito, assim, desde o primeiro momento, como as coisas eram diferentes naquela época. Nilo Batista tinha sido vice-governador do estado do Rio de Janeiro, né, já era uma referência na advocacia criminal nacional, dos grandes advogados criminalistas, né, e era um cara de um grau de humildade, de receptividade, principalmente com alunos, com aqueles que queriam aprender, que ele me recebeu no escritório dele. A primeira entrevista para ser aceito no mestrado, depois que eu passei pelas provas, tinha uma entrevista pessoal com ele. Porque esse mestrado, à época, ele já tinha tido um ano antes, ficou muito conhecido por conta dos nomes que o doutor Nilo Batista tinha conseguido trazer. Então foi um mestrado que durante uns 4, 5, 6 anos foi referência nacional naquela época, por conta dos nomes. Então, assim, muita gente procurou esse mestrado e eu lembro que na época, assim, eu tinha 23 anos, 22 para 23 anos, era um menino, e eu tinha colegas de mestrado, depois que eu entrei, após essa entrevista com o Nilo Batista, pessoal dentro do escritório dele, ele recebeu, eu me senti, se eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, né, um escritório gigantesco, aquela personalidade que era o Nilo Batista, e eu, um menino, estava recém saído da faculdade. Pra você ter uma ideia, eu tinha até cabelo comprido. E aí quando eu cheguei no Essa eu não escritório, sabia, hein? eu tinha cabelo comprido, rabo de cavalo, assim, né, porque eu naquela época de faculdade eu terminei a faculdade de cabelo grande. Eu entrei, eu tinha tirado uma nota muito boa na prova de mestrado, e eu era o mais novo, absolutamente o mais novo da turma, né. Tinham colegas de mestrado que eram desembargadores, que eram professores já com 10, 15 anos de carreira, porque queriam aquele produto que até na época não era uma coisa comum de se ver, um mestrado com os tais nomes tão relevantes, inclusive Alessandro Barata, inclusive Eugênio Puxa, Raul Zaffaroni foi meu professor, Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos, todos esses, nossa. próprio Nilo Batista. Então assim, era uma coisa muito de referência naquele momento, e eu cheguei lá, ele me recebeu, eu morrendo de medo, sentei em frente a ele, ele olhou para minha cara, olhou a minha nota, eu tinha tirado uma nota muito boa, eu tinha me colocado bem na prova, por isso eu estava lá para a entrevista última pessoal de aceitação. Ele olhou para minha cara e falou assim: "Opa, tudo bem, Cristiano, tudo bem? Vem cá, ô surfista, o que que você quer fazer? O que que você está fazendo aqui?" Assim, "Ô surfista, o que que você está fazendo aqui?" Aí eu olhei para ele assim, ó, eu falei para ele assim: "Eu quero aprender direito penal". Ele falou: "Gostei. Me conta um pouquinho o que você está fa". Aí eu falei para ele que eu era apaixonado e que eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Ele disse: "Olha, eu quero aprender direito penal porque é a minha matéria, né, que eu sempre amei, mas eu tô pensando ainda em fazer, que eu tô pensando em fazer concurso público". Aí ele olhou para minha cara e falou assim: "Você não está pensando mais. Se você quer fazer esse mestrado, você vai esquecer isso e você vai se dedicar a estudar direito penal, e eu vou te contar o que você vai fazer da tua vida, docência". E ele profetizou isso na minha frente. Essa foi a Isso virada, foi hein? Esse foi o Essa momento. foi a virada. Foi aí que mudou todo o rumo da minha vida. E aí, eu fiz o mestrado, e aí tive aula com todos esses nomes, inclusive, logo depois disso, né, eu escutei, hã, hã, sobre o abolicionismo penal com o próprio Luco Husm, né, eu aprendi criminologia crítica com o próprio Alessandro Barata. Eu fui Penas ouvi perdidas, né? então assim, e aí exatamente. E aí Essa é eu a obra. aprendi, eu me lembro que eu aprendi teoria da tipicidade conglobante com o próprio Zaffaroni, e isso era uma novidade há 20 anos atrás, quer dizer. Então esse mestrado mudou Por muito a minha causa cabeça. dele,
que o Zaffaroni editou o livro Em Busca das Penas Em Perdidas. Busca das Penas Uhum. Perdidas, que ele fez uma paródia, né, uma troca ali do É, nome para chamar é, atenção a isso. perfeito. E o próprio Alessandro Barata veio, a gente teve algumas palestras com o falecido Alessandro Barata sobre criminologia Alessandro crítica, Barata, para Leibniz. quem não conhece, um italiano, um dos grandes nomes da criminologia no mundo. Ele é o pai da criminologia crítica, né, Sim. o Leibniz Approach, então, assim, enfim, é um cara isso tudo era muito novidade. Pra você ter uma ideia, eu fui conhecer funcionalismo, porque ninguém falava muito disso ainda, direito à época, com o Juarez Tavares, com o Juarez Cirino dos Santos, que começava a falar da imputação objetiva, né, que era ainda uma novidade naquela época, sabe, a teoria da imputação objetiva. Tivemos uma palestra com o próprio Klaus Roxin, por intermédio Puxa, do Nilo Batista. Então, foi aí, mas não tinha como o direito penal não me pegar diante disso, né. E só a e nata depois do eu direito tive penal. muita oportunidade de conviver com o doutor Nilo Batista, né, inclusive foi ele que escreveu uma carta de recomendação minha, para que eu conseguisse ingressar no primeiro momento, porque eu tive 2 momentos, você sabe da história, depois a gente pode falar um pouco disso, no doutorado em Coimbra. Porque a minha primeira ida para o doutorado em Coimbra foi em 2007, com uma carta de recomendação feita de próprio punho pelo doutor Nilo Batista, que eu entreguei na mão do Figueiredo Dias, em Portugal, que foi quem me Figueiredo Dias, recebeu em só eles, Coimbra. hein, só melhora. É, e o próprio Figueiredo Dias, ao ver aquilo, eu era um menino ainda também, eu levei uma carta de recomendação do Nilo Batista, além de ter me candidatado, feito a prova, mandado currículo, né, para que ele me aceitasse lá. Eu fui para lá, naquela época era tudo muito presencial ainda, quer dizer, não tinha essa possibilidade que a gente está tendo aqui, assim, de fazer reunião de vídeo, nada disso existia naquele momento ainda. E, pra você ter noção, eu busquei essa carta em mãos com o doutor Nilo Batista, e ele levou, foi o que me ajudou a ser bem recebido e muito bem recebido pelo professor, Figueiredo Dias, lá em Coimbra. Muito bem. E aí, Cristiano, tu começas a te dedicar ao penal, tu começas a te qualificar no mestrado e depois no doutorado. Em que momento que surge a culpabilidade na tua vida? Porque a gente tem que trazer um pouquinho de conteúdo também para essa galera aqui que nos escuta, nossos alunos, nossas alunas. É a culpabilidade, que é um tema sempre tão presente na tua vida, de tão destaque nas tuas aulas, nos teus livros. Olha que eu tenho muita obra de penal aqui, mas poucos escrevem com tanta excelência sobre este tema chamado culpabilidade dentro do direito penal. A verdade é que, mais uma vez, nesse mesmo berço, né, onde eu nasci para o direito penal de verdade, que foi esse mestrado coordenado pelo professor Nilo Batista, também surgiu o encantamento pelo assunto, né, mais especificamente em razão das aulas de um outro grande mestre tutor que eu tive durante muitos anos. E eu tenho uma história muito bacana com ele também, que é o professor Juarez Cirino dos Santos, na minha opinião também é uma das maiores referências acadêmicas do direito penal brasileiro de Muito claro. todos os tempos, tá. Na verdade, eu tinha dito que eu não seria injusto falar que o Danilo Batista, para mim, é o meu grande mestre, né, de todos eles, mas eu falei os 4 grandes nomes, então, para reiterar, né, que eu acho que sem ser injusto com tantos outros, mas eu sempre cito esses 4, que são Nilo Batista, Juarez Tavares, Juarez Cirino dos Santos e o próprio Zaffaroni, que não é brasileiro, mas ele escreveu praticamente tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Então, assim, de todos eles eu fui aluno, mas foi o professor Juarez Cirino dos Santos o responsável à época por tratar do tema culpabilidade, dentre outros, dentro do nosso mestrado. E foi aí que eu resolvi, por encantamento, não só com o conteúdo incrivelmente técnico e profundo ministrado sobre o tema, das lacunas que o próprio professor Juarez Cirino dos Santos sempre promoveu sobre o tema na nossa mente. Falar: olha, esse é um assunto que está em evolução, e 20 anos depois ele pode reafirmar isso. A culpabilidade de todos os elementos do crime continua sendo aquele onde mais problemas dogmáticos surgem, onde mais divergências. Basta ver que até hoje são novas fórmulas. O Roxin montou uma nova fórmula de culpabilidade que não foi muito bem aceita, numa forma geral na academia mundial, mas a visão dele, tudo que o Roxin pensa é algo que se tem que respeitar e estudar por conta da importância que ele tem para o direito penal alemão, né, já há muito tempo, e hoje acho que talvez seja a grande referência do direito penal alemão mundial, no mundo inteiro.
E o professor Jairicínio dos Santos me fez enxergar que a culpabilidade, ela era algo que precisava de muitas ideias, muito aprofundamento e muita coisa ainda por vir. E através como as coisas se ligam, né, e isso eu não imaginava à época, de um livro que ele me indicou e eu li na época do mestrado, eu falei: "Bom, é isso que eu quero escrever", que foi o livro do próprio Figueiredo Dias sobre potencial conhecimento da licitude, que é a maior referência sobre esse assunto. Acho que todos os livros mundiais, ele é referência nesse tema, esse livro é uma obra muito famosa sobre a consciência da ilicitude, que eu estudei, eh, quis me aprofundar e acabei escrevendo a minha tese, ou dissertação, né, mais tecnicamente falando, de mestrado, sobre a culpabilidade, que tive como orientador, aí mais um outro grande nome, o professor João Mechieri, o responsável por trazer o finalismo para o Brasil, um autor que não é tão conhecido, né, acho do público em geral, mas ele era um dos grandes nomes do direito penal, porque foi ele que trouxe o finalismo para o Brasil, foi o primeiro autor a publicar uma obra finalista no Brasil, João Mechieri, foi meu orientador, e eu tive como co-orientador o próprio Juarez Cirino dos Santos, Puxa, só que ele. acabou prefaciando o meu primeiro livro, Teorias da Culpabilidade e Teoria do Erro, que foi uma foi uma ampliação da minha tese de mestrado, porque a dissertação de mestrado foi Teorias da Culpabilidade, estudando, que deu origem a esse livro que você mencionou, que é um livro bastante até conhecido como referência sobre o tema, que é o Teorias da Culpabilidade, que depois eu ampliei para Teorias da Culpabilidade e Teoria do Erro. O professor Jairicínio dos Santos prefaciou essa minha obra e eu fui buscá-la, o prefácio, na casa dele em Curitiba, pessoalmente, antes de Fantástico, publicar o livro. fantástico. E Cristiano, e salvo engano, tu amplias no doutorado para a co-culpabilidade. Então eu queria, assim, que tu falasse um pouquinho para os alunos o que que é a co-culpabilidade, o teu entendimento, se ela, no direito brasileiro, direito penal brasileiro, ela pode ser aplicada como atenuante genérica lá no 66, ou mesmo como uma causa de exculpação total, de isenção de pena. Então gostaríamos de te ouvir sobre isso. Então, na verdade, eu comecei a estudar sobre co-culpabilidade ainda no mestrado, né, não foi o tema da dissertação, mas como eu escrevi um pouco, sobre todos os aspectos da culpabilidade, naquele momento, eu estou falando de 22 anos atrás, né, a co-culpabilidade era algo muito novo, né, era uma tese, um conceito, uma teoria que, mais uma vez, o Zaffaroni foi um dos primeiros autores conhecidos a escrever sobre o assunto. A ideia da culpabilidade não é do Zaffaroni, é uma tese que começa até fora do direito, com um médico, né, sociólogo e médico chamado Jean Paul Marat, né, era um manifesto mais político até, de responsabilização e corresponsabilização do Estado por algumas criminalidades em razão, né, algumas práticas de alguns crimes e pela criminalidade, chamada criminalidade mais baixa, oriunda das carências sociais. Então, na verdade, eu escrevi um capítulo sobre isso no meu Teorias da Culpabilidade e Teoria do Erro e na minha tese de mestrado, e nesse livro aí que entra a história, né, a co-culpabilidade sempre foi, já era falada, né, embora pouco à época, uma tese muito filosófica, muito dogmática, com um viés até social, de você responsabilizar de alguma maneira o Estado pelas suas omissões. Então a culpabilidade tem esse viés. O Estado assumir a sua parcela de culpa, culpa aqui amplo senso, sobre algumas práticas criminosas, produto das omissões que esse mesmo Estado gera, constitucionais, na sociedade. Carências, de moradia, de saúde, de emprego, de educação, que a gente sabe que nos países, principalmente de terceiro mundo, ou países em desenvolvimento, se quiser usar o termo mais politicamente correto, em eterno desenvolvimento, a gente tem isso mais vivo, né, América Latina, e hoje até mesmo a gente começa a ver isso, na Europa, em razão dos processos migratórios, a dificuldade das guerras, enfim, os estados não estão dando conta mesmo lá. Mas enfim, o que a gente percebe na culpabilidade é uma tese que buscava, ainda sem instrumentalização, que o Estado, de certa forma, assumisse a sua parcela de responsabilidade. Fala: "Olha, eu não posso considerar que todo tipo de crime, toda criminalidade, ela deva ser tratada da mesma maneira, se eu mesmo, Estado, não vou ter legitimidade para punir isso,
quando eu, o Estado, não cumpro o meu papel. Se o cara desrespeita o papel dele na sociedade, e aqui não estou nem citando visão de Jacobs de papel social, estou falando lato sensu mesmo. Se ele não cumpre, o Estado não cumpre a sua função, as suas funções mais principais, como é que ele tem legitimidade de punir da mesma maneira aquele indivíduo que não cumpre o seu papel, ou seja, de respeito às normas, como se o Estado estivesse fazendo tudo o que deve fazer e até mesmo constitucionalmente esses são seus deveres. E com isso, a culpabilidade, ela levantava debate, o próprio Zaffaroni, mas não tinha ainda, e o Zaffaroni começa a falar isso, de como se trazer isto para a prática. E aí, na época, eu tive, com base nos estudos do Zaffaroni, a proposta, e esse meu livro, Teoria da Culpabilidade, foi a primeira obra publicada, né, mesmo no Brasil, a defender a aplicação da co-culpabilidade dentro da atenuante genérica do 66, a atenuante inominada. E assim, o registro disso está no próprio Juarez Cirino dos Santos, que me cita no manual dele, Que como honra, hein? referência para isto, né? Assim, como o primeiro autor a publicar no Brasil, embora a ideia embrionária tenha sido do próprio Zaffaroni, a defender este ponto de vista no Brasil. E isso foi o start, né, do meu trabalho, e como você perguntou, a primeira proposta, e até recentemente a defesa da minha tese de doutorado, era que que a co-culpabilidade seja aplicada como atenuante genérica, onde o juiz vai motivar a atenuante da pena em razão de constatações das omissões do Estado. Isso foi algo que eu introduzi na tese de mestrado, defendi originariamente nesse livro, e que hoje você vê isso, né? Tem muitos autores que falam desse aspecto, trazem esta ideia. A gente tem uma jurisprudência ainda muito tímida, embora com alguma aceitação Deixa eu te dessa provocar proposta. aqui, porque os tribunais superiores, em regra, não têm acolhido a tese da Uhum. co-culpabilidade. Há vários argumentos. Uma das críticas seria a própria criminalização da pobreza, né. Eu queria que tu falasse sobre isso. O que que tu acha dessas críticas, hein? A verdade é que a gente vê, né, os tribunais, os tribunais superiores, STF, praticamente não adota mesmo, né? Eles inclusive validam a proposta, né? Eles comentam sobre a ideia, eles entendem que é um caminho viável, porque né? A atenuante nominada, ela é um caminho aberto para que se atenue a pena com qualquer motivação. Então o juiz pode motivar, Anterior ou posterior ao crime. não importa, é aberto para que o juiz entenda que tem que atenuar a pena na segunda fase da dosimetria. Então, o próprio STF falou: "Olha, bom, se eu permito", isso isso em debate de decisões do STF, né, isso está implícito no que eles dizem. Se eu permito que o juiz livremente entenda por quaisquer argumentos, obviamente motivados, que deve diminuir, atenuar a pena na segunda fase, aqui nós temos mais do que um argumento genérico, nós temos uma teoria consolidada, né, que busca a responsabilização do Estado e que evidentemente ninguém questiona as suas omissões. Então o próprio STF reconhece a validade do argumento. O que ele não reconhece é a aplicação concreta da atenuante fundamentada apenas na culpabilidade. Então, se um juiz criar argumentos baseados, obviamente, em problemas gerados pelo Estado, citar a culpabilidade, mas der um entendimento específico do porquê ele quer que a pena seja atenuada, essa tese passa. Agora, formalmente, você tem razão. O STF não aceita a tese explicitamente para atenuação da pena. O STJ já aceitou, mas de forma muito tímida. E a regra hoje Decisão é que bem não antiga, aceita. né? Decisões bastante antigas. Essa mudança natural, né, de ministros e de câmaras, enfim, você acaba tendo alterações nessas decisões. Mas muitas vezes elas não chegam no STJ, né? Na segunda instância isso se resolve e algumas vezes alguns tribunais de segunda instância vão aplicar, até porque aplicam outros argumentos. Quanto à sua pergunta especificamente, duas críticas são feitas. Uma do plano criminológico, evidentemente essa de criminalização da pobreza, né? Então isso é um problema, mas a questão aqui não me parece válida, porque aqui a criminalização não é da pobreza, a criminalização é da origem desta pobreza, que é o Estado. E na verdade a criminalização, na verdade eu não gosto de usar esse termo, porque você não vai criminalizar o Estado, até porque obviamente não estamos falando de nexo causal, não estamos falando
de do ente Estado poder ter responsabilidade subjetiva, mas estou falando da origem do problema. Então, assim, a criminalização da pobreza é um argumento raso de quem é contra a aplicação por entender que, então eu estou dizendo que os pobres cometem mais crime. Não, você não está dizendo. Isso é um dado, principalmente crimes de natureza patrimonial. Isso é um dado estatístico. Isso não quer dizer preconceito, isso quer dizer dado estatístico. Por conta do quê? E não E por isso serem eu pobres? vejo na minha atividade como promotor, todos os dias, Claro, fazendo isso é audiências, tribunais do júri, isso é evidente. inegável, isso é evidente. E aí, as raízes disso é que estão sendo imputadas ou atribuídas a alguém que não seja o próprio destinatário do problema, que é o criminoso, que acabe sendo vítima das omissões do Estado. Então esse é o primeiro argumento que me parece, hã, que é uma argumentação obviamente válida, mas que não entende o pano de fundo da tese, né, que não é exatamente criminalizar a pobreza, é reduzir a sanção, trazendo ao Estado é muito mais. As pessoas pensam muito: mas vai atenuar a pena". A gente está cansado de saber que atenuante de pena em segunda fase, a diminuição, regra dos tribunais é 1/6. E isso e obviamente ainda limitado pelo mínimo abstrato do crime. Então não é exatamente no quanto menos de pena aquele cara vai receber. Mas aqui nós estamos pensando num conceito muito mais programático, de você falar assim: "Poxa, eu tenho que cutucar o Estado de alguma maneira, pra ele não se acomodar nas omissões que ele vem produzindo". Simplesmente fechar os olhos e falar: "Continua aplicando a lei", cegamente tratando, né, fugindo da lógica aristotélica de tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualem, né, que é um princípio básico do direito, o Estado está tratando todo mundo igual, porque há uma desigualdade produzida pelo Estado, mas isso não se reflete na aplicação das penas. Então, no final das Perfeito, contas, é essa a ideia. perfeito. Sabes que eu trabalhei com um juiz, Cristiano, quando era promotor de uma cidade grande aqui da região metropolitana de Porto Alegre, um sujeito bastante humano inclusive. O juiz atenuava com base no 66, todos os casos de condenação de réus analfabetos. Tá vendo? Olha a Aí, culpabilidade na primeira instância. claramente, a adoção da teoria da culpabilidade, né, de forma prática e concreta, né. Então, isso é algo que a gente hoje, precisa tentar trazer para a utilidade real dessa tese, não é punir menos, não é tirar 1/6 lá de uma sanção penal, às vezes é um crime patrimonial em que esse 1/6 reduz meses, entendeu? É algo que não faz Perfeito. tanta diferença nem para o Estado, bom, obviamente para quem vai ser condenado criminalmente, qualquer dia faz diferença. Mas muitas vezes essa pena vai ser substituída, vai ser convertida em restritiva de direitos, né, estou falando aqui de crimes patrimoniais não violentos. Então não é o o pano de fundo é outro, é Perfeito. uma provocação ao Estado para ele não ficar acomodado nas leis penais abstratamente, e entender que cada situação é específica e que essas situações não podem, ser perpetuadas de forma: tudo bem, vamos deixar assim mesmo e o direito penal não tem nada a ver com isso". Sabes que isso aí se aproxima muito com o garantismo positivo. O garantismo Não, positivo. o pano de fundo dessa tese é todo o garantismo. Na verdade, você falou, do Ferraioli, eu estudei muito Ferraioli, durante o meu mestrado, né, e depois também, obviamente, né, porque isso faz parte de uma visão, eu não dá nem para dizer mais que é moderna, né, que isso já não é mais isso é cotidiana, né, ela porque não é mais algo moderno, isso já é algo tradicional. E todo o viés do meu mestrado e desse berço de onde saíram essas ideias, é o garantismo, né, o Nilo Batista é um dos grandes defensores do garantismo, no Brasil, né, e não só ele, mas todos esses professores que eu citei aqui são garantistas. Talvez não Perfeito. o extremo no total ou extremamente, né, com uma visão algumas formas do garantismo do Ferraioli, mas todos trazem o garantismo como pano de fundo e como base dos seus argumentos jurídicos penais. Então, Perfeito, claro, essa perfeito. tese ela é garantista. O teu discurso se aproxima muito, me lembrou agora, né, do garantismo positivo, que nada mais é do que a proibição da proteção deficiente, que exige uma atuação concreta e eficaz por parte do Estado na tutela dos direitos fundamentais. Não é só uma filosofia garantista, né, é botar isso em prática, de alguma maneira, gerar proibições e gerar, mudanças práticas
através de uma ideia do Estado ser um garantidor, o garantidor principal dos direitos fundamentais é Perfeito, o próprio Estado. perfeito. Cristiano, cada vez que eu te escuto, eu aprendo contigo. Eu tenho Que certeza a gente que a os gente nossos aprende alunos junto, o pessoal é, não sabe das nossas tertúlias jurídicas, né, quando a gente começa muita a debater discussão temas profunda, hein, e muita tese se criou ao lado de um bom cálice de vinho, né. sem dúvida nenhuma, Feliz com a várias delas, né, junto com o nosso querido amigo Marcelo André também, quando a gente é, se reúne, né, isso aí, pra meu falar um amigo. pouquinho. Então E assim, sempre bom. o bom disso tudo, né, Cristiano, que isso aí é só uma degustação de tudo que tu consegues trazer para os nossos alunos aqui na pós-graduação. Então, para quem não sabe, para quem não veio conosco ainda para a pós, a cadeira do professor Cristiano Rodrigues chama-se culpabilidade. Então nós estamos aqui, sem sombra de dúvidas, com o maior especialista do Brasil neste tema, nosso professor aqui na pós. Cristiano, meu amigo, eu antes de encerrar, tu topa um bate-bola? Claro, claro. Aliás, deixa eu aproveitar, né, que a gente tá Hã. você falou da cadeira, né, é sempre um prazer para mim falar sobre culpabilidade, né, e assim, eu acabo sendo muito convidado para falar de culpabilidade, né, nas pós e muitas vezes eu acabo, o pessoal conhece um tanto da minha visão de culpabilidade por conta desse meu primeiro livro. Hoje, né, eu sempre falo muito do meu manual, né, completo de direito penal, esse aqui, né, que você já tem aí na É tua casa excelente, também. tenho e Vai recomendo. sair, aliás, vai sair a quinta edição agora, né, se Deus quiser agora, daqui a uns 2 meses ela já está a caminho, tá atualizadíssima aí com o feminicídio, com as alterações Muito novas, bom. enfim. E aqui tem um capítulo específico, quer dizer, um grande capítulo, quase um livro dentro do livro de culpabilidade, e a teoria da co-culpabilidade do Estado que a gente levantou aqui é um dos temas que eu trato, não só no livro, mas nas nossas aulas aqui do Verbo. Então é um pedacinho da nossa aula, eu uso para debater e vou inclusive aproveitar agora, né, nessas nossas próximas aulas, para trazer um pouco da minha tese de doutorado, que é a você aumentar esse âmbito de aplicação, já que a atenuante inominada não serviu para o Estado se coçar literalmente, a gente agora vai propor, e eu propus isso na minha tese de doutorado defendida em Coimbra, que a gente possa trazer como hipótese de causa supralegal de exclusão da culpabilidade algumas situações baseadas na culpabilidade do Estado. Mas eu vou deixar isso para a pessoa ficar curiosa, né. Egaúcho, fala para mim, professor Então a Alexandre Salim, meu coordenador, co-culpabilidade posso deixar isso para o pessoal ficar curioso e levantar lá na aula? eu já adorei, eu quero te ouvir depois, em outra oportunidade, mas assim, a gente tem mais um programa inteiro, então, para falar sobre isso depois, a co-culpabilidade como uma nova causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Essa foi a tese de doutorado lá em Coimbra e agora em breve, né, eu vou publicar isso no Jornal de Ciências Criminais em Portugal, fui convidado para fazer isso lá, porque Muito você bom. imagina como é que os portugueses, né, na visão europeia, receberam como uma bomba essas propostas, né. Eu fui eu tomei uma chuva de pedradas da banca, 5 professores de Coimbra e 2 de fora, um do Porto, um de Lisboa, porque na cabeça do europeu, de uma forma geral, isso é né, uma coisa difícil de trazer para a realidade, porque eles agora estão começando a abrir os olhos para essa realidade que no Brasil e nos países da América Latina já é algo que a gente infelizmente convive praticamente desde sempre, né. Perfeito, perfeito. Vamos Cristiano, bate-bola? Vamos para o olha bate-bola? só, porque assim, as alunas e os alunos já conhecem da sala de aula, né, dos simpósios, dos livros, o professor Cristiano Rodrigues. Eu queria mostrar um pouquinho quem é o Cristiano. Então, um bate-bola, tá? Cristiano, um hobby, meu amigo. Olha, eu tenho alguns hobbies, né. Eu gosto assim, eu sou um cara que sou apaixonado por vinhos, como você sabe, né, então eu gosto muito de vinho, eu leio sobre vinho, eu estudo um pouco sobre vinho, Conhece muito sobre vinhos. gosto do assunto, não só gosto de beber, porque também gosto de beber um bom vinho, mas o vinho né, eu curto muito, é um hobby para mim, né, e eventualmente um charuto cubano, né, porque eu gosto também de acompanhar, então são vícios e hobbies, né, que andam juntos, mas além dele, a música sempre acompanhou a minha vida, não dá para falar que é um, né, porque eu sempre gostei muito de música, eu toco violão, eu já tive banda, enfim, eu tenho esse lado da música, e eu gosto muito, um hobby que eu sempre tive e se tornou mais
concreto hoje, eu sou atirador, né, atirador desportivo, eu gosto de atirar, eu sou CAC, eu atiro, eu frequento clube de tiro, eu treino, então eu gosto, dessa parte do tiro desportivo. Agora, não dá para dizer o meu maior hobby, você vai entender exatamente o que eu vou falar agora, o meu maior hobby preferido hoje é cuidar do Lucas, né, do meu É cuidar filhote. do Lucas. É o meu maior hobby, onde eu tenho mais prazer é estar com o meu filhotinho nas horas vagas e acompanhar ele, cuidar dele, brincar com ele, ver ele crescer, evoluir. Esse é o maior hobby do pai, não só do professor, mas do pai Cristiano, né. Perfeito. Eu entendo muito bem com 2 crianças aqui em casa que são a nossa vida também. Cristiano, um livro, esquece direito, um livro que nenhum aluno nosso, ninguém poderia deixar de ler. Se eu responder a Bíblia, vai parecer clichê, não vai? Eu diria que a Bíblia, né, porque acho que é o livro que todo mundo em algum momento tem que ler, independentemente da sua fé, né, da sua crença. Não da crença, da sua fé, independente da sua religião, eu acho. Mas eu gosto de dizer o seguinte, durante muito tempo da minha vida eu tive um princípio que é o seguinte: o direito penal ele é tão encantador e tem tanta coisa legal que a gente desconhece, que sempre que eu consigo ter um tempo para ler alguma coisa, eu vou ler direito penal. Mas os nossos e não só manuais, qualquer livro que se refira a direito penal, né, livro de criminologia, vitimologia, alguma coisa relacionada a uma tese nova. Então, como surgiu o direito penal do inimigo, eu fui vou ler que negócio é esse direito penal do inimigo? Aí fui ler, para poder entender por que que falavam tão mal, qual é a e por que que tem algum fundamento interessante a se tirar dali. Então, eu criei um hábito de, sempre dizer: "Olha, quando você tiver tempo para ler, leia algo que se a sua paixão é o direito criminal como a minha, porque eu vou ler como se fosse um romance. Eu leio o direito criminal muitas vezes como se fosse um romance. Mas eu gosto de dizer o seguinte, para Ok. não fugir da pergunta, eh, leia alguma coisa que vai te atrair a atenção e que vai acrescentar ao seu vocabulário. Não dá para dizer: "Olha, eu não tenho um livro que eu diga: 'Meus alunos leiam, porque vocês têm que ler'". Eu digo assim: "Leiam alguma coisa", porque o principal da leitura, além de você exercitar a sua mente, seja numa ficção, né, eu gosto de Agatha Christie, sempre gostei de alguma coisa de Agatha Falaste Christie. na Bíblia, eu neste exato momento, eu estou lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, de Saramago. Tá vendo? Uma obra muito polêmica, mas maravilhosa. Então, eu acho que a gente pode sempre alimentar, né, a nossa fé, a nossa alma e, mais do que isso, o nosso vocabulário. Por isso eu falo, leia alguma coisa que vai prender a sua atenção, para que você fique ali e que você possa, por exemplo, eu gosto de música, então eu não posso indicar, leia isso, mas eu gosto de biografias, então a biografia do Eric Clapton é incrível, a história dele é incrível, né, se quer uma biografia de empreendedorismo, a do Steve Jobs é incrível. Então, assim, você consegue ter desde que te atraia e traga um vocabulário que você possa depois crescer para usar no seu âmbito jurídico, eu acho que esse é o caminho. Cristiano, olhando hoje para trás, olhando para trás pelo retrovisor na tua carreira, eh, te ocorre um momento de frustração na tua carreira? Olha, isso é inegável que a gente assim, quem tem uma carreira, uma história em alguma área, vai ter sempre frustrações e decepções, né. E eu gosto do seguinte, eu já parei de me decepcionar com o ser humano, né, porque eu convivi, eu dou aula há praticamente 25 anos em todos os maiores cursos preparatórios do Brasil, migrei de cursos muito grandes, né, e sempre tive grandes nomes e grandes colegas professores ao meu lado, grandes referências, grandes nomes que até hoje estão brilhando aí. E quando eu penso nas decepções, eu penso muitas vezes nas frustrações com o ser humano acima de tudo, né. Porque eu conto nos meus dedos, quem são os amigos que eu construí em 30 anos de carreira dando aula. Eu tenho muitos colegas, muitas referências e pouquíssimos amigos, e você é um deles, você sabe disso, né. Então, assim, é um dos raros amigos que são amigos, que, trabalharam comigo e se tornaram amigos. Eu tenho muitos colegas, como a gente vai ter. Mas eu acho que o maior tombo, se eu puder dizer, além do ser humano, né, que a gente se decepciona, a gente vê pessoas que não querem teu bem, que fingem que querem e querem puxar o teu tapete, que querem concorrer para buscar o teu espaço, então isso é muito ruim, né, e você passa por isso o tempo inteiro em vários locais.
Mas o maior tombo, para não ficar muito sentimental a minha frase, foi quando eu retornei do meu primeiro, período de doutorado em Coimbra, em 2008, e eu era professor à época do maior curso, né, eram 2 os maiores cursos preparatórios do Brasil, e eu era professor, exclusivo deles, telepresencial, e eu voltei de Coimbra, depois de um ano morando lá, gastando em euro todas as minhas economias daquele período, e eu cheguei no Brasil, arrumei minha mala 3 dias depois, botei um terno e fui para São Paulo para dar aula nesse curso. Quando eu cheguei lá, a porta estava fechada. E o dono do curso tinha quebrado o curso, pego tudo, esvaziado o curso no final de semana, e era um monstro, um curso gigante, era um prédio praticamente inteiro, e eu dei de cara com a porta e estava desempregado, sem nada no bolso, porque o que eu tinha economizado, eu tinha investido durante meu período morando, em Portugal, pagando tudo meu lá, e eu voltei desempregado. E foi um grande tombo, eu achei que eu não ia ter para onde ir, cara. Eu tinha assim, eu não sabia o que fazer. E eu precisei aos pouquinhos ir voltando e começando a dar aula em alguns cursos, e era o meio de período e não tinha vaga para dar aula em lugar nenhum, era um outro mercado também. E de repente isso me ensinou que o que hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter. E quando a gente deixa de ter, a gente tem que recomeçar do zero. Então, assim, eu tive que recomeçar do zero nessa vez, assim, foi um grande tom, uma grande decepção, porque eu estava me sentindo muito estável naquela posição, né, de professor, não existe essa palavra titular, né, mas o professor da matéria do maior curso na época, um dos maiores, ou 2, 3 maiores do Brasil, e do nada, aquele curso puxou meu tapete, o cara na verdade o curso não puxou o tapete, o curso acabou, literalmente, o cara levou até as cadeiras embora. Então essa foi uma grande decepção, mais uma vez com o ser humano, mas agora na parte mais do institucional Entendi. que eu tive. E, bom, falamos de uma frustração e para a gente encerrar, Cristiano, olhando a tua carreira, de novo, pelo retrovisor, tens como tu dizer o teu maior êxito na tua carreira, Cristiano? Olha, eu tenho algumas conquistas, assim, que eu me orgulho muito de ter conseguido. Publicar o meu manual completo de direito penal era uma meta de vida desde lá quando eu comecei a entrar no direito penal no mestrado com o doutor Nilo Batista. Eu queria publicar um livro, né, e eu publiquei um e depois já foram mais 9 na sequência, né, tipo, durante a carreira. Mas o meu grande sonho era publicar uma obra completa, onde eu pudesse botar o meu pensamento, as minhas ideias, e eu sempre vislumbrei isso: "Poxa, eu quero publicar um manual, né, um livro de direito penal, um livro completo". Então esse eu acho que foi uma grande vitória que eu consegui conquistar como 10º livro publicado, os números são emblemáticos, quase que cabalísticos. Foi o 10º livro, que é a minha principal e mais importante obra, eu acho, pelo menos a mais completa, evidentemente, e quando eu comemorei exatamente a primeira edição dele, quando eu fiz 20 anos de carreira. Então, assim, parece que tudo meio que se encaixou. Esse é uma grande vitória, um grande orgulho da minha vida profissional, né, e eu não posso ser negligente de dizer que talvez, o maior orgulho, né, que eu tive em determinado momento, depois desse tombo que eu tomei, de ter que me reerguer, foi ficar durante 10 anos como professor responsável pela disciplina de Direito Penal, numa área, na minha opinião, do grande curso que o Brasil teve durante um longo período, que foi a rede LFG. Então, assim, eu acho que foi uma conquista, eu fiquei ali, fui exclusivo ali, aprendi muito com o professor Luiz Flávio Gomes, saudoso, é um amigo queridíssimo, um grande Eu mestre que se devo muito a foi, ele também. e eu devo muito ao Luiz Flávio e ao LFG de uma forma geral na minha carreira. Então, esse é um orgulho que eu tenho de dizer: "Olha, eu fui professor na época áurea do grande momento, do grande curso, talvez do cara que popularizou o ensino jurídico no Brasil, que foi o professor LFG", então o professor Luiz Flávio Gomes. Esse é um grande orgulho que eu tenho na minha vida profissional. Muito bem, Cristiano, que papo legal, descontraído, leve, com muito conteúdo. Eu adorei o nosso papo, eu tenho certeza que as nossas alunas e os nossos alunos adoraram também. Tenha a certeza que em breve eu estou te convocando de novo para a gente bater outro papo aqui no Verbo, tá? Muito obrigado, meu amigo. Olha, foi um enorme prazer participar.
Eu fiquei muito feliz e foi um papo maravilhoso, né, é sempre um prazer estar contigo, né, em qualquer situação, seja quando a gente está junto aí dando aula em algum lugar ou quando a gente se consegue casar agendas para se ver, né, e assim, é sempre também um aprendizado ouvir você, cara, você é uma referência, um cara que é meu coordenador, mas meu amigo há tantos anos, e meu colega de sala de aula e de fora dela também. Então, sempre que você quiser, eu estou aqui à disposição para vir trocar uma ideia com os nossos alunos, com os nossos potenciais e futuros alunos, sobre o tema que for. E, obviamente, é sempre um prazer poder ministrar aulas aí na pós-graduação do curso Verbo, e ainda mais sobre a sua coordenação. O famoso gaúcho, eu chamo de Alexandre Salim só formalmente, que para mim é gaúcho. Aliás, você não contou para a galera que você não me chama de professor Cristiano Rodrigues, mas vou quebrar o gelo. O apelido do Cristiano é Alemão, o Alemão. É carinhosamente conhecido como Alemão, meu amigo querido, baita referência em penal, baita professor, é um prazer te ter aqui. Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo pelo convite, Valeu. tamo junto. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de seguir a página da Verbo e acompanhar o podcast Papo de Direito, para você não perder nenhum episódio, porque aqui nós temos sempre muito conteúdo jurídico e convidados especiais, como foi o professor Cristiano Rodrigues, ok? Até uma próxima, como sempre, bons estudos e aquele abraço.